Água. Terra. Fogo. Ar. Começo já por dizer que esta intro não está presente e eu acho mal. Avatar estreou recentemente na sua versão live action e os números têm sido consideravelmente bons, opiniões mistas eu acho, mas em geral parece que está a correr bem, já anunciaram mais 2 temporadas, por isso acho que foi um sucesso, mas trago-vos aqui a perspectiva de alguém que reviu recentemente a versão original e ainda está fresca na minha memória, portanto consigo mais facilmente dizer o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que acho que melhorou ou não melhorou. Bom, é importante começar por dizer que a estrutura da série mudou bastante, portanto passamos de 20 episódios por temporada de cerca de 20 minutos para 8 episódios que vão entre 40 minutos a 1 hora, portanto essa estrutura mudou bastante, mas em termos de duração de temporada está ela por ela se a animação não for até mais curta, apesar de ter mais episódios. Depois é uma questão de fazer os cálculos matemáticos. E além disso, como é que a série funciona? Bem, o que senti inicialmente, nos primeiros 2 episódios, essencialmente, é que é praticamente um resumo e que nos diálogos eles querem explicar muito bem as coisas e querem deixar tudo muito clarificado para não confundir as pessoas e talvez para as agarrar desde o início para sentirem que estão a perceber a história. For millennia, the 4 nations have lived in harmony. A peace made possible by the Avatar. The one person with the ability to master all 4 elements and protect the delicate balance between nations. Depois, a partir do 3º episódio, eles começam a mudar muita coisa, começam a misturar vários elementos, quer da primeira, quer da segunda, quer até da 3ª temporada, como também das bandas desenhadas que saíram depois. Portanto, há aqui informação que já está a ser misturada, que não faz parte da série original, que já vem depois das bandas desenhadas que continuam a série, a história da série. Está tudo misturado já aqui, e talvez por uma questão de custos, mas não só. Tentam interligar mais as histórias das personagens, porque na animação as aventuras do grupo principal acabam por ser quase aleatórias, são muito desconectadas umas das outras, e aqui eles fazem questão de linkar tudo muito bem, e em geral esse link funciona bem, não só nisso, como em explicar ou justificar algumas coisas que acontecem e que na animação não ficam tão claras. Se calhar nem era essa a altura, se calhar nem era essa a ideia na altura, mas agora eles fazem questão de justificar algumas coisas. Por exemplo, uma coisa de que me estou a lembrar, eles dão mais tempo ao Ozai, o Senhor do Fogo, que na animação só aparece na 3ª temporada, ou seja, só revela o rosto dele na 3ª temporada, ele aqui aparece quase de imediato, e dão-lhe mais tempo para mostrar a sua relação com Zuko e para justificar de forma mais cimentada porque é que ele o expulsou. Também revelam a Zula logo na 1ª temporada, sendo que na animação ela só aparece na 2ª, e acho que estão a tentar justificar ou tentar mostrar já a pressão que ela sofre para ser a melhor guerreira, porque ela é perfeccionista, é obcecada, e estão a tentar, acho eu, justificar já porque é que ela no fim acaba por perder o controle de si mesma, que na animação parece mais apressado. Por falar em pressa, também há muitas partes aqui que parecem apressadas, que talvez lá está, por quererem juntar tudo ou por terem menos episódios, apesar de terem praticamente o mesmo tempo. Há momentos que parecem um pouco apressados, mas em geral eu não acho que a série esteja má, não acho que está brilhante, não funciona bem como um resumo, mas também muda demasiadas coisas, ou seja, procurando um público para esta série, eu consigo ver perfeitamente pessoas que viram a animação a desgostar disto porque mudam demasiadas coisas. Por exemplo, a personalidade do Rei Bumi foi quase praticamente toda alterada e os seus motivos também. Portanto, há várias personagens que mudaram e que correm o risco de entrarem na descaracterização
do que nós já conhecíamos delas. Consigo ver perfeitamente pessoas que já viram a animação a não gostarem disto, como estava a dizer, ou até a sentirem que estão a refrescar a memória, pelo menos ali até ao terceiro episódio, é mais ou menos isso que acontece. Portanto, para quem nunca viu, se fica a conhecer as personagens, sim, mas não fica propriamente a conhecer cada detalhe da história, porque há mesmo muita coisa que muda. E não é que eu não goste do que estão a fazer, só que fico dividido entre gostar desta nova versão ou achar que deveriam ser mantido mais fiéis ao original. No entanto, como o formato é diferente, eles querem fugir claramente da vertente mais infantil. Acho que a idade recomendada da série original era 7 anos e esta é 13, e nota-se perfeitamente esse salto, e nota-se que a estrutura infantil obviamente não ia funcionar aqui. Esta pressa com que algumas coisas acontecem também pode ser um reflexo de estarem preocupados com uma geração que quer as coisas mais rápido, por isso eles tentam dar mais velocidade aos acontecimentos, mas de modo geral acho que está bem conseguido, e por isso vou falar agora das coisas que eu gostei. Eu gostei do casting em geral, os atores estão muito bem escolhidos. Há atores, bem, por exemplo o Sokka, eu acho que está mesmo incrível, foram buscar mesmo um ator com as características físicas muito idênticas ao boneco, e acho isso muito engraçado. Não gosto tanto da Azula, por exemplo, mas isso é porque, apesar de sabermos que é uma adolescente na série original, as feições da personagem parecem mais velhas. A forma como está desenhada parece de uma personagem mais velha que na verdade não é. E agora ao estarem a pôr aqui uma pessoa com a idade correta, parece estranho, parece nova demais, mas na verdade tem a idade correta da personagem. Gosto, lá está, dessas justificações, dessas explicações e dessas conexões que eles fazem entre histórias e entre acontecimentos, que na animação é mais descontraído, até porque é pensar num público mais infantil, e aqui já é uma coisa mais pés na terra em geral. Gosto da maioria dos efeitos especiais, gosto mais uma vez, já tinha falado disto no vídeo em que relembrei a série original, gosto do que fazem com o Zuko e com o Iroh, continuam a ser para mim as personagens mais fortes, com uma construção maior. Gosto também que o Aang tenha contacto com mais avatares do que só Kyoshi e Roku, que são os que ele, praticamente que eu me lembro, aqueles com quem ele comunica na versão original. Outra coisa que eu acho importante referir é que eles esforçam-se muito para focar na questão de que o Aang, o Avatar, não funciona sozinho. O Avatar não é o Aang, o Avatar é a equipa em si. Portanto, tudo o que ele tem feito não é por ser o Avatar, não é por ter os poderes do Avatar, é por trabalhar em equipa. Foi um ponto que eu achei positivo também. O que é que não gostei tanto? Há alguns cenários que estão um bocadinho estranhos. Não as estruturas com que eles interagem, mas os cenários no background. Às vezes nota-se que é green screen, é difícil não se notar neste tipo de coisas, mas nota-se, às vezes é um bocadinho estranho. Não gostei que tivessem, ao conectarem estas histórias todas, alguns elementos que vão ser perdidos. Por exemplo, quando apresentam o Ko, o espírito que rouba as faces, que rouba as caras. Na versão original, se não quiseres que ele te roube a cara, não podes reagir, tens de ficar sem emoção, para ele não te roubar. Qualquer emoção que tu expresses, ele vai te roubar a cara. E aqui não é tanto isso, ele rouba a cara depois de se alimentar das pessoas, pelo que entendi. Ele provoca umas alucinações às pessoas para as prender, e depois aí é que se alimenta delas e aí rouba-lhes a cara, pelo que eu percebi. Não acho que seja tão forte como na animação. O suspense que fazem com o Ozai na animação também é mais interessante, só o mostrarem praticamente no fim. Criam aquela curiosidade, mas quem é esta pessoa? Não gosto que tenham perdido alguns elementos, por exemplo, o Sokka aqui já não é machista. Claro que eles não querem trazer o machismo para a conversa, porque hoje em dia é polémico, mas o machismo, já nesta série, era uma forma de mostrar, ou seja, o Sokka ser machista era uma forma depois de ele evoluir e deixar de o ser. Portanto, fazia parte da evolução da personagem e fazia parte também de um statement, não me estou a lembrar agora como é que se diz em português, de um statement que era o machismo ao existir na série.
O machismo ao existir na série não era para o vangloriar, passava a mensagem de que o Sokka, ao ser machista, não ganhava nada com isso e passou a ganhar muito mais quando deixou de o ser. Era uma coisa que me parecia importante para a personagem e acho que ao cortarem tantas aventuras dos amigos, o que vão perder é um grande desenvolvimento de alguns deles e algumas histórias, aprofundar algumas histórias de forma mais interessante. Não gostei propriamente do desenvolvimento da Katara, parece muito rápido, ela de repente já é... Eu sei que ela na série já é um prodígio, mas aqui agora aprende tudo sozinha e não gostei tanto disso. Acho que faria mais sentido ela ter tido algumas noções com o mestre, como ela tem no fim da primeira temporada da animação. E também não gosto propriamente da forma como abordam as aventuras que eles tiveram. Ou seja, por exemplo, do episódio 4 para o 5, se não me engano, o episódio começa e eles estão a referir uma aventura que acabaram de ter, mas nós não a vemos. Aconteceu off-screen. E isto acontece algumas vezes ao longo da série, e para quem viu a animação sabe do que eles estão a falar. Mas para quem não viu, é meio... não sei. Eu mesmo tendo visto, a certo ponto puxei o episódio atrás para confirmar que não tinha passado nada à frente sem querer. Porque aquilo é ali de repente fazem uma referência como se nós tivéssemos perdido algo, mas é mesmo assim. O acting, ou seja, a prestação dos atores, em alguns momentos deixa um pouco a desejar, mas acho que a maioria deles deve ser o primeiro trabalho, ou dos primeiros trabalhos que estão a fazer, por isso obviamente há sempre espaço para melhoria, e achei curioso não abordarem o interesse amoroso entre Aang e Katara. Pelo menos que eu me apercebesse, por enquanto, não pegam nisso, provavelmente na próxima temporada vão pegar, ou quem sabe vão mudar isso, não sei. E em geral acho que é isto. Portanto, ponto-chave. Fazem um bom resumo de algumas partes, mudam muita coisa, misturam muita coisa, explicam muita coisa que antes não era tão aprofundada porque se tratava de uma animação. Aqui justificam melhor as coisas. De forma geral está mais realista tudo, não é? Mudam bastante algumas personagens e os seus princípios, os seus motivos. Portanto, de forma geral andamos aqui numa balança. Funciona bem para quem viu a original, às vezes não funciona bem, às vezes funciona melhor para quem é um espectador novo, às vezes funciona pior. Obviamente a série não é perfeita, mas eu acho honestamente que tem mais pontos positivos do que negativos. E vê-se bem. Eu pelo menos gostei de a ver e fico só na dúvida se gosto da transformação, se não gosto. Em alguns momentos eu não optaria por certas escolhas, noutros acho que faz sentido. E acho que não tenho muito mais a dizer. Quem viu a original e está a ponderar ver esta, vá com alguma cautela em termos de expectativa do que pensa que vai ver. Vá já com a noção de que há muita coisa diferente. Quem nunca viu nenhuma, acho que é uma boa oportunidade. Faz mais sentido talvez ver esta do que ver a animação, porque está adaptado aos formatos atuais e não tanto aos formatos da altura. Portanto, uma pessoa adulta vai se identificar provavelmente mais com esta série live action, tendo em noção que há muitas personagens que vão estar diferentes, há muitos pontos da história que vão ser diferentes, portanto não vão ficar a par do conteúdo original ao verem isto. Os pontos-chave sim, mas há muita coisa que vai ser completamente diferente, portanto é bom ter isso em atenção. Para concluir, o meu verdicto em relação a Avatar, da Lester Bender, a Lenda de Aang, ou o Último Mestre do Ar, sei lá, são tantos nomes. O meu verdito é um 7 em 10. Eu não acho incrível, como já disse, mas acho que está sólida. Gostei do que vi e estou curioso para perceber o que é que vão fazer nas próximas temporadas. Portanto, um 7 em 10 é a minha perspectiva sobre Avatar. Eu também não pensei muito sobre isto. Eu terminei de vê-la ontem e estou a gravar hoje. Portanto, sem refletir muito sobre o assunto, 7 em 10. Eu sou o Oliveira, estás no Caverna Pop e eu conto ver-te no próximo vídeo. Tchau!